volta com o programa Brasil Cristão, sexta-feira, falando dos ataques da ideologia de gênero hoje no nosso país. Estamos atentos, estamos conversando sobre isso, recebendo o professor Felipe Neri, o padre Douglas querido está aqui de volta. Terça-feira não vê, a gente sentiu falta, o Fernando também, né, Fernando? Vocês podem fazer o favor de não fazer mais isso. Gente, vamos agradecer os sócios, porque quando vocês entendem o que nós estamos fazendo aqui, não é? Quando vocês entendem que o que nós estamos falando aqui não são ideias, não são opiniões. O Brasil Cristão, ele não existe para dar opinião ou para falar, eu penso que pode ser isso. Vamos discutir porque existem dois lados da história. Não. O Brasil Cristão existe para trazer a verdade. Isso nós temos falado aqui sempre, né, Fernando? Exato. E aí, quando você que está em casa entende isso, liga para cá e fala, eu quero ser sócio dessa emissora, porque é isso, eu quero levantar essa bandeira, eu quero evangelizar junto com vocês. Nosso coração aqui se alegra demais, né, Fernando? Vamos agradecer, então, a Eva Maria Todorovski. Ela é de Pato Branco, no Paraná. Deus abençoe você, querida. Marluce Lustosa, de Santa Teresina, Pernambuco, Deus abençoe você também, se tornou sócia. João Batista Pereira, de Cambuí, Minas Gerais, também se tornou um sócio. E a Maria Aparecida Medeiros, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gente, é assim que nós demonstramos a nossa alegria quando a verdade defendida, custodiada e transmitida pelo magistério da igreja, quando ela é ecoada dessa maneira. A Século XXI está fazendo isso, o Brasil Cristão está fazendo isso. Nós precisamos que você seja um sócio, né, você pertença à associação do Senhor Jesus. Nós, com muita alegria, nós temos dito isso, né, pela graça de Deus. A grade de programação que tem vindo da Rede Século XXI tem sido abençoadora, tem pregado a verdade e, por isso, muitos estão vindo para a nossa família. Eu quero convidar você, venha também para a nossa família, venha nos ajudar a continuar fazendo essa missão. Você está vendo aqui, ó, acertei. Aê. Aqui, olha aí. O QR Code, você aponta a câmera do seu celular e ele vai direcionar você para um ambiente, né, para um site onde você pode imediatamente fazer a sua doação. Nós estamos precisando muito da sua ajuda, tá certo? Vamos continuar, né, gente? Liga para nós. Gente, tem participação? Estou gostando desse negócio de vocês enviarem áudios para nós, viu? Gostei. Enviem mais áudio. Inclusive, tem um áudio agora. Vamos ouvir. Boa tarde. Aqui quem vos fala é o professor Ronaldo Moura, de Teresina, Piauí, professor de História. Estou amando esse debate, né? Gosto muito desse programa. Queria parabenizar a Drica, o Fernando, padre Douglas, de quem admiro muito, e o professor convidado. É um assunto muito difícil, mas muito pertinente, principalmente para nós professores nos dias de hoje. Um abraço a todos. Ai, gente, eu preciso dizer uma coisa aqui antes da gente ir para a próxima mensagem. Quando um professor de história no Brasil liga, manda um áudio para nós dizendo que está gostando desse... meu coração, ele fica... Dá assim, esperança. Dá uma esperança aqui, gente. Não dá não, padre. Próxima participação, vamos ver. Eu vou ler aqui, vamos lá. Vamos ver a próxima participação. Alessandro, esse negócio de família normal ou tradicional, não existe mais esse pensamento arcaico de que uma família é formada por um pai e uma mãe e seus 2 filhinhos. Como ficam os netos que moram com os avós, os sobrinhos que moram com os tios? Eles não são família? As escolas têm um papel fundamental de orientar os adolescentes, mostrar o que está acontecendo e também de trabalhar assuntos como sexualidade e também ideologias de gênero. A mídia também tem um papel fundamental, porque ela mostra o que está acontecendo à nossa volta. Só não vê quem não quer. Muito bem, nós acabamos de colocar então aí no ar para você um exemplo de um jovem recrutado. Né, para que você veja exatamente como eles pensam. Né? Eles não conseguem... Tá vendo, pai, mãe? Exatamente. Então, não sei a idade do Alessandro. Pela foto é novo. Né, se de repente mora com os pais, talvez não, porque provavelmente, como ele não gosta da configuração dita tradicional de família, não é verdade? Então, o modelo de pensamento é exatamente esse.
né? Sobre isso que nós estamos falando no programa de hoje. Nós já tivemos um programa aqui no qual nós tratamos sobre o conceito de família tradicional e dos agrupamentos familiares. Então, ele fala, por exemplo, de uma família em que os avós moram com os netos, né? Aquilo não é uma família? Bom, é uma família. Agora, para que existam netos morando com seus avós, então você concorda que está pronto o conceito de avós, né? Porque tem que existir um avô ou uma avó para isso, e netos e netas. Entende? Você concorda? Né? O Alessandro, por exemplo, imagino que ele concorde se eu disser que ele é filho da mãe dele ou filho do pai dele. Pois bem, Alessandro, talvez você não tenha entendido o propósito desse debate, o que de fato são as ideologias de gênero. A ideologia de gênero defende que você não tem o direito, vamos assim colocar, de dizer que você é filho do seu pai ou da sua mãe. É isso que está sendo contestado aqui. Não sei se mais o professor tem algo a dizer sobre isso. Eu estava, durante o intervalo, querendo pegar aqui umas citações das obras, né? Porque nós estamos, que aqui senão fica parecendo que de repente é só uma discordância sem citar a obra. Eu vou ler para os professores que estão acompanhando. Tá? Professora Judith Butler, o ícone da defesa de gênero. Durante a maior parte do tempo, a teoria feminista supôs que haveria uma identidade existente, porque as antigas, a primeira onda de feministas falava disso. A gente está falando de Shulamit Firestone, Kate Millett e outras, né? Dessas grandes. Então essas pensavam assim, é entendida através da categoria da mulher, que não apenas inicia os interesses e os objetivos feministas no discurso, mas que também constitui o sujeito para o qual se constrói a representação política. Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente representa as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres, usar as mulheres. Recentemente, essa concepção da relação entre a teoria feminista e a política foi questionada a partir de dentro do próprio discurso feminista. O próprio sujeito mulher não pode mais ser entendido em termos estáveis ou permanentes. Olha aí. Ou seja, não existe uma mulher. É Butler falando isso. Vamos citar a primeira onda de feministas agora. Aqui você tem a Kate Millett, você tem outros nomes. Olha que interessante o que elas escreveram em suas várias obras aqui, tá? Aqui a Dialética dos Sexos, em defesa da Revolução Feminista, de Shulamit Firestone, tá? Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade naturalmente, poliformamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade, a mente plenamente sexuada tornar-se-á universal. Tá? Um pouco antes, olha o que Firestone vai falar. Aqui eu não vou ler porque é grande o trecho, mas ela fala que a primeira relação sexual deveria existir, inclusive, entre os pais com as crianças. Que essa questão é só simplesmente um tabu na sociedade. Né? É porque o texto é grande, mas aqui eu tenho a página citando o artigo. Essa pessoa deve ter sofrido um trauma bem grande na sua vida. Algumas sim, outras são defensoras de teorias. São contratadas, né? Só para pensar essas... Mas o fato é que isso aqui são obras dessas pessoas, elas pensam isso. Então eu falo assim, não é que eu estou falando, não, como que o feminismo defende a mulher? Não, as próprias feministas falam que não é para defender a mulher. São as feministas atuais que falam isso. Já estão brigando entre si ali. Né? As primeiras eram radicais em relação à questão da questão de sexo de todos modos, que é o que você vai encontrar principalmente na Firestone e na Kate Millett. Tá? Mas você tem a Jagger, você tem várias falando isso aqui. Então, estou citando isso porque o jovem que aqui escreveu, né, o que me chama a atenção é que ele imagina, ele pressupõe que ao ouvir um programa, que é claro, é curto, aqui não é uma aula, a gente não está dando um curso, né, que a gente está exagerando, que a gente está equivocado, que a gente desconhece o assunto. Então, eu mencionei, olha, 10 anos estudando a temática. O que significa 10 anos estudando a temática? Estudando as obras das pessoas favoráveis a gênero. O senhor andou o Brasil inteiro, professor. Sim, não, mas o que o mundo, o senhor vai para muito lugar. O que me convenceu que isso aqui é um erro são as próprias obras delas. Elas que escrevessem de outra forma. Elas mostrassem para o povo, queria ver quem que ia. Sabe por que o gênero tem força? Porque elas estão nos cargos de poder. Se não fosse
o poder coercitivo de polícia, de punir, isso daí era uma coisa de fanáticos falando esses absurdos, entendeu? Tá? Eu acredito até que esse jovem nunca tenha lido um livro dessa pessoa. E outra, esse jovem, ele não nasceu do vô e da avó, ele nasceu do pai e da mãe. Né? E um homem e uma mulher precisam se unir para gerar seres humanos. Entendeu? Não se criou uma via alternativa para isso ainda. Então, se o agrupamento social em que a pessoa vai ser criada se desconfigurou por alguma razão, que não é esse homem e essa mulher que o educaram, bom, ninguém há de negar que isso ocorreu por algum mal. Algum mal. Então, você foi educado pelos seus avós, por exemplo. Por quê? Por que houve essa necessidade? Os pais morreram. Bom, a morte é um mal. Então, houve um mal que impediu essa criança ser educada pelo pai e pela mãe. Ou então, o pai abandonou. Bom, o abandono também é um mal. É um pecado. Repare que nós estamos falando de natureza, meu querido. De natureza. Se um homem e uma mulher se unem e nenhum mal tiver ingerência sobre esta realidade da união entre homem e mulher, o natural é que este homem e essa mulher vão educar os seus filhos e criá-los. A gente observa na natureza isso. Isso, nós estamos falando de natureza, é um conceito arcaico. A palavra arcaico diz respeito a arcos, né? Então, quando a pessoa usa esse termo, né? Isso é um conceito arcaico, ela está querendo se referir ao período neorromânico, em que se construíam as coisas com arcos. Portanto, lá do início da era cristã. Daí vem a palavra arcaico. Meu querido, muito antes de existir a era cristã ou os neorromânicos, já existia homem e mulher e famílias compostas por esse homem e mulher. Então, o conceito não é arcaico, não. É muito anterior ao tempo arcaico. Tá? Mas, com certeza, você usou esse termo e não deve sequer entender o real conceito do termo. Mas é bom, porque nós estamos atingindo jovens aqui no Brasil Cristão. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com a participação dele. Só peço isso que nós falamos até para a professora. Se dê o benefício da dúvida, questione, porque se você acabou de sair da faculdade, está fresquinho, aí a gente já falou, as universidades do Brasil, as faculdades do Brasil estão assim com essa doutrinação. Nem sempre acabou de sair, às vezes já saiu faz bastante tempo. Às vezes nem entrou, não se sabe. Uma feminista radical me pegou em Uberlândia, terra da minha família, né? Tava lá e começou a enfiar o dedo na minha cara, assim, tal. Eu não ia fazer nada. Com toda a educação que eles caracterizam. Não, sim, sempre são educados. Legal, né? Eu tava lá, eu fui convidado a palestrar. E foi lá, o senhor não entende nada sobre o assunto. Aí ela era assessora parlamentar, foi lá e voltou, me trouxe 4 revistas para poder ler do trabalho da universidade lá em Uberlândia. Eu agradeci muito, eu falei assim, olha, a senhora falou com o professor que lê, muito obrigado por a senhora mostrar o que vocês fizeram. Agora eu vou saber melhor ainda o que vocês estão fazendo na cidade onde minha família, dali nós saímos, né? Falei, muito obrigado, pode deixar que eu vou ler, viu? E super brava que eu estava ali a pegar. Então, às vezes, e a pessoa estava há muito tempo. Olha, nós já estamos aqui desde a década de 70. Falei, que bom, então vamos ver o que vocês até hoje fizeram em desconhecimento da sociedade, da cidade de Uberlândia, né? O que muitas vezes os pais não estão sabendo. Vamos ver a participação? Vamos. Tem mais participação. Maria Angélica, olá, boa tarde. Estou vendo o programa sobre ideologia de gênero e gostaria de saber se vocês podem indicar alguns livros infantis sobre o tema. Tenho uma netinha de 9 anos e um neto de 13 anos e me lembro que minha mãe, quando eu e meus irmãos estávamos nesta idade, ela ia nos apresentando livretos próprios para cada idade, como orientação para cada um, inclusive sobre puberdade e sobre adolescência. Gostaria de comprar para uma orientação sadia para eles. Parabéns pelo programa e pelo tema de hoje. Abraço fraterno, Maria Angélica. Padre, professor Felipe, eu estou chamando o professor Felipe de padre aqui. Você está trocando tudo. Professor Felipe, com certeza tem alguns livros para indicar, depois eu vou indicar o meu para você, minha querida. Na realidade, mãe, olha, eu não costumo sugerir uma forma, uma receita, e falo isso em muitos cursos, né? Não que a senhora me pediu isso, mas só para explicar o raciocínio. Um modo ou uma receita pronta, porque as realidades são muito diferentes, né? A individualidade de dentro de uma família,
do que pode acontecer, dos amigos. O tempo de cada criança. O tempo de cada criança. Então, assim, na realidade, o que acontece é que nós nos pegamos, assim, como que de surpresa quando eles começam a fazer perguntas, né? E acredito que com a graça própria, né, que do pai, da mãe, se tranquilo, né, para poder ver, de acordo com aquela colocação, como falar, como instruir, né? Então, veja, olha, daquilo que mais eu tento mostrar para as pessoas, diferentemente da compreensão que às vezes um ou outro mandou pergunta aqui, é de que a intimidade familiar e matrimonial, ela seja de verdadeiro amor. Ela não seja simplesmente uma relação biológica genital entre um homem e uma mulher, que no fundo é o que o pessoal de gênero defende, né? No fundo, eles estão defendendo isso, porque ao tratar como se os pais, né, tivessem que ficar falando sistematicamente sobre essas questões, né, é como se os pais estivessem sempre despreparados. Falhar, nós falhamos, né? Às vezes o medo pode bater à porta, né? Mas os pais acreditam que eles tenham para poder ver o melhor modo de conversar naquele momento. E se não tem, realmente, às vezes consultar, né? Então, mais que um livrinho para criança, eu diria um livrinho para nós que somos professores e pais e mães, né? Então, por exemplo, sobre essa temática, tem um belo livro, Padre René Bethlehem, ou Abade René Bethlehem, Catecismo da Educação, um livro grande, da educação física, emocional, moral, religiosa, várias áreas. E aí tem uma parte, um capítulo em que vai tratar da questão dessa parte moral que fala da sexualidade, né? E é em forma de catecismo, de pergunta e resposta que o padre faz, um livro que pode ser facilmente encontrado. Tem outras obras assim, mas eu penso mais para nós, não é nem tanto para a criança, né? Porque para a criança tudo que é precoce é precário. De repente você chega e você está avançando. O tempo não é antes e nem depois, o tempo é no tempo certo. E aí, professor, eu queria, dentro disso, que é o tempo certo para falar com cada criança, você que tem criança e perguntou de livro, o que nós falamos aqui? Foi lançado um livro chamado O Livro da Família, né? Que vai ensinar lá desconstruir a família e pedofilia. Mas como é que o seu filho vai ler aquele livro? Como uma historinha. Ele vai relacionar as imagens, ele vai falar, olha, é assim. Então, aí lá nesse livrinho está escrito, tem famílias que têm 2 mães e 2 papais, e ele vai ficar com aquilo na cabeça. Aí, como é que nós vamos combater isso ensinando essas crianças da mesma idade, nossas crianças? Estou aqui na minha mão com a revista Brasil Cristão Criança, eu vou explicar para você meu raciocínio, tá? Aqui dentro desta revista, desse mês de agosto, tem um exemplo maravilhoso. Está vendo aqui na capa, ó? Pai, nosso grande super-herói. Como é que você vai ensinar para a sua criança que a família natural que Deus criou é isso aqui? Você vai pegar essa revistinha Brasil Cristão aqui, ó, e vai começar a ler essa historinha para ela, que é uma surpresa para o papai. Dentro dessa história tem pai, mãe e filhos. Você percebe? A criança vai fazer o mesmo processo mental e de inteligência, né? Quando ela estiver lendo uma revista que tem um conteúdo que mostra como é uma família natural. Como foi você que deu? Os filhos acreditam piamente nos pais, né? Pai e mãe. Você não deu essa revistinha Brasil Cristão para os seus filhos e sentou com ela e falou, olha filha, vamos ler essa historinha aqui, olha a família linda, o papai igual a mamãe e o papai aqui em casa. Nós também não estamos preparando o presente. Isso é uma forma de educar. É um livro, uma revista, Brasil Cristão, aqui da Associação do Senhor Jesus. Eu estou citando um exemplo para você combater. Você tem que encher os seus filhos do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Quando eles escutarem isso, eu estou falando mentira aqui? Certíssimo. Quando eles escutarem do outro lado algo contrário a isso, eles vão falar, opa, mas não foi isso que a minha mãe me ensinou, não. Porque eles já têm em si a primeira verdade. O que você não pode deixar é a escola dar o primeiro, como que fala, Pedro? Padre? A primeira conceituação, né? Da verdade. Né? Você não pode deixar outras pessoas, a escola, o professor, dar para o seu filho o primeiro conceito da verdade. É você que tem que dar. Então, estou oferecendo aqui para todos os pais, mães, professores, tias que estão nos vendo,
ligar para nós agora, né? Faça isso, 1938719620 e peça para receber na sua casa. Ó, já é um livrinho que seu filho... Aqui tem brincadeiras onde ele vai perguntar que santo é esse? Quem é esse homem? Você vai falar da vida dos santos para ele. Ele vai fazer um caça-palavras aqui que fala de coisas do céu. Olha aqui, ó, tem Jesus, tem... da relação do homem com a natureza, a relação saudável, verdadeira, da forma que Deus criou. Não é um caminho muito válido para educar os filhos. Assim, olha, mãe, eu gostei muito da pergunta e me fez aqui, estava pensando, né, acessando algumas ideias. Queria lhe falar uma coisa. Tem um autor chamado Antônio Rui Marim, em que ele diz assim, né, a força do mau exemplo. Né? Ele fala, é quando um pai fala uma coisa e faz outra. Então, o que significa isso? Ele vai fazer uma análise de tudo que a gente fala, mas não vive, que no fundo a gente não crê naquilo que a gente fala, né? Ou não quer realmente fazer o esforço para alcançar aquilo. Então, eu sempre acreditei, continuo acreditando que aquela máxima de Santo Agostinho, né, aprender a amar de forma ordenada, é porque a gente não nasce sabendo amar, né? Então, que a criança vai aprender isso no lar. Mesmo, às vezes, o lar está com dificuldade, os pais são um exemplo. Então, a dificuldade, às vezes, das ideologias, quais são? É que, às vezes, encontrou uma criança frágil, de uma família fragmentada, de muitas dificuldades, e ela não tem solidez interior, critérios, força, convicções que vieram do desenvolvimento do juízo moral dela, para realmente saber lidar com as coisas, né? Então, se o marido e a mulher vão realmente buscando em sua miséria, suas dificuldades, o auxílio divino para poder educar seus filhos, sendo coerentes com os mandamentos, quem ama a Deus guarda os mandamentos, né? Eles terão uma força, porque o filho vê um homem que respeita. Como é que eu quero que meu filho respeite a esposa? Olha, pai que está ouvindo, olha, a gente não precisa gritar. Se gritar e adiantasse, um porco não morreria e grita bastante quando vai ser morto, entendeu? O pessoal gosta de gritar, entendeu? Não tem que gritar. Então, é claro que um menino ou a menina vai ver o pai que grita, né? Você grita para falar incêndio. Desculpa falar desse modo meio jocoso, mas é por dizer, eu falo, olha, eu fico feliz até hoje, pelo menos, meus filhos não terem visto eu chegando e desrespeitando minha esposa, mesmo que um momento ou outro eu discordasse dela, né? Eles já ouviram a gente conversando muito sobre isso. Então, eu falo, não desrespeito sua mãe. Sua mãe disse isso, ok, tudo bem, tá bom, né? Olha, então não faz com intemperança, não faz com raiva, entende? Então, pai e mãe, começa com a gente, é com a verdade no coração. Professor, a gente tem uma última participação, nós temos 2 minutos para responder. Então tem que falar em responder em 15 segundos. Vamos lá, então. Mateus, por favor, Fernando. Cada vez mais fica nítido o papel educador da família sobretudo a família judaico-cristã. Gostaria que comentassem, não seria a hora de promover a educação domiciliar pela família? E no futuro, unir as forças cristãs para gerenciar escolas verdadeiramente cristãs? Mateus Reis, Comunidade Javenice de Paraisópolis. Olha só, eu fui convidado por... Professor, 2 minutos, agora 1 minuto e meio para responder. Pela Javenice? Eu fui convidado por eles para fazer uma live, pessoal, alguém da comunidade ali. Olha, te digo rapidinho, tá? É o seguinte, infelizmente no Brasil isso não é um direito, como em alguns países são, tá? O STF já veio para cima disso daqui, que só evidencia que a educação não vai bem, né? E todo mundo já sabe, boa data, que a educação não vai bem. O que eu trabalho e que faço isso nesse apostolado educacional, eu venho formando famílias e professores para fazerem escolas, tá? Fazerem escolas católicas. É isso que eu me dedico há muito tempo já, com muitos grupos se formando, para fazer verdadeiramente escolas, tá? Eu visitei uma que você ajudou a fundar, a de Poços de Caldas. Então tem muita gente aí abriu em Teixeira de Freitas, na Bahia, por isso que eu estou muito por dentro da Bahia, porque lá abriu uma escola sob nossa orientação e tal. Agora, tem famílias que querem educar assim também, deveria ser um direito. O problema hoje em dia é o que aconteceu com 2 casais amigos de São José dos Campos, né? Eles foram educar no lar e aí o Ministério Público foi para cima, já tratando eles como se fossem criminosos, como as crianças super felizes, conheço o casal muito bem, e professores do casal, educando, fazendo tudo o que podia, porque a escola não estava fazendo, entendeu? Não estava fazendo da melhor maneira possível. Então, olha, é possível fazer isso? Possível mas nem sempre é viável, tá? Padre Douglas, nos dá a bênção. Senhor, agradecemos pela ocasião que tivemos nesta tarde. Senhor, e aquilo que faltou em nós, possibilidade
de expor, que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza, possa trazer sabedoria a todos nós que aqui estamos e aqueles que nos acompanham. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Professor Felipe, muito obrigada, Obrigado. né? Mais uma vez, de coração. Volte sempre, já é a sua casa. Instagram, professor? Prof. Felipe Neri. @Prof. Felipe Neri. Segunda-feira, programa Brasil Cristão Especial sobre as aparições de Nossa Senhora em Garabandal com o Padre Wander. A gente se vê lá. Bom fim de semana abençoado. Vai à missa, hein, gente? Tchau.